boa tarde, boa noite, meus queridos. Sejam muito bem-vindos a mais um dia aqui de vídeo no canal, né? Essa altura do campeonato, você já sabe que todo dia no Live Basketball BR temos vídeo novo para falar de time novo aqui, falar um pouco das perspectivas da temporada. E hoje é dia de Pistão, hein? Hoje é de Detroit Pistons, que é dono aí de uma das fanbases mais engajadas aí da torcida brasileira, né? Quem é Pistons de verdade. Então, muito animado para falar desse time que foi de pior time da temporada retrasada para ter aí um dos maiores saltos da história da NBA. Isso não é nem exagero da minha parte, em número de vitórias entre os 3 times que mais tiveram um salto de um ano para outro na história. Se eu não me engano, perde para o Boston 2007, 2008 e é isso. Eu acho que até o segundo lugar. Então, definitivamente dos saltos mais elevados que a gente viu aí nos últimos tempos. E aí, agora, a grande pressão é para que continue do jeito que tá, né? Muitas notícias positivas, Cade Cunningham aí voando, mas a gente vai falar muito disso logo mais. Porque antes, eu preciso apresentar o convidado de hoje. Eu tô muito feliz por receber esse cara aqui, o papai do ano. Ele que é o proprietário aí do perfil The Tank Pistons, o nosso gloriosíssimo Rodrigo Machado, que é conhecido internamente como Rodrigo Meu Deus. Eu explico por quê. Porque o nome do Rod, né, que a gente chama aqui, é Rodrigo Machado dos Santos. Me corrija se eu estiver errado. E aí, fazendo as siglas, né, do MDS, vira o Rod MDS, e aí vira Meu Deus, né? Você que usa muito a internet. Então, é o nosso vulgo Rod Meu Deus, Rodrigo Machado. Seja muito bem-vindo aqui a mais uma edição do programa, meu querido. Cara, muito feliz de estar aqui. Prazer muito grande. Eu já acompanho o canal há bastante tempo, então tá podendo fazer parte hoje numa gravação, poder falar um pouquinho do nosso Detroit Pistons é sempre uma honra muito grande. Uma boa noite, boa tarde, bom dia, boa noite pro pessoal de casa que vai estar assistindo, não sei que horas que esse vídeo vai sair. Mas é isso, estamos aqui, vamos falar um pouquinho do nosso Pistons. Pistons que a temporada passada, de certa forma, surpreendeu. A gente, torcedor, pelo menos eu, não esperava que fosse encaixar tão bem como encaixou, principalmente depois da lesão do Ivy, que, enfim, era um jogador que a gente contava que fosse importante. Vinha até jogando bem, mas teve essa lesão mais grave, e aí o time encaixou de um jeito assim que, enfim, as coisas acabaram tudo dando certo. E é isso, a expectativa é que para esse ano, essa temporada nova, o time continue assim, dê um salto ainda um pouquinho maior, quem sabe brigar ali pelas cabeças. A Conferência Leste está um pouquinho enfraquecida, né, para essa temporada. Exatamente, né? E vamos ver um pouco mais de detalhe agora do que é o novo Pistons, o que mudou, o que continua a mesma coisa. Mas antes, é importante que você que está assistindo o vídeo aqui, dá aquela conferida se você já deixou o like, porque o like é uma forma muito importante aqui para o nosso algoritmo do YouTube, para entender, para fazer com que o algoritmo entenda se é um conteúdo legal para ser compartilhado com outras pessoas. Então, você deixando o like, quanto mais like a gente tiver, mais o algoritmo do YouTube entende que esse é um conteúdo legal para ser compartilhado com pessoas que gostam de basquete, mas que ainda não conhecem nem o nosso canal, nem os programas da casa. Então, por favor, deixa o like, porque com um simples clique você ajuda muito mais a gente do que a gente imagina. Também peço para que você se inscreva no canal, já que todos os dias aqui teremos vídeos diferentes, de times diferentes na NBA. Então, seu time, se ele começa antes da letra D, certamente ele já foi falado aqui. Então, procura aí nos vídeos anteriores que certamente já comentamos sobre o seu time, já está disponível aqui no canal. E para você que tem times que começam depois com a letra D, fique ligado, já se inscreve no canal para não perder nada, porque em breve falaremos sobre o seu time com toda certeza, beleza? Então, fique de olho, porque em breve falaremos de todos os 30 times. Isso você só acompanha aqui no Live Expo BR. E hoje eu vou até contar bastidores, tá? Esse programa está sendo gravado no dia 1º de setembro. E hoje eu descobri que todo dia, ao meio-dia, sai esse tipo de conteúdo. Então, você que tá aí com a gente assistindo diretamente no almoço, bom almoço para você que tá assistindo depois. Enfim, não tem problema nenhum, só sintoniza aí e vambora que temos bastante coisa para falar. Certo? Essa é uma das introduções mais longas dessa série até agora, tá? Esse eu acho que é tipo o 10º programa que eu gravei. Assim, 4 minutos e meio, quase 5 não é muito comum, mas é bom, sinal que a conversa já tá rendendo desde cedo. Beleza? Então, vamos então para o elenco do Detroit Pistons aqui, vou colocar aqui na tela. E antes de eu falar do elenco, é importante a gente falar um pouco do que mudou de uma temporada para outra, né? O Pistons teve aí algumas questões extra-quadra que valem a pena ser ressaltadas, como por exemplo, a saída do Malik Beasley, que até o dia 1º de setembro está sem contrato,
por conta de envolvimentos aí com dívidas relacionadas a apostas elevadas. Então, por conta disso, ele acabou, mesmo fazendo uma temporada excelente, provavelmente a melhor da sua carreira até agora, ele acabou não tendo contrato aí renovado exatamente por conta dessas questões. Então, por conta disso, quem chegou no lugar dele foi Caris LeVert, que basicamente todo o contrato aí do Malik Beasley acabou indo para o bolso do Caris LeVert. Alguns destaques aqui que eu posso citar: o Javonte Green é jogador do Detroit Pistons, algo a ser comentado. No draft, a única grande aquisição do Detroit Pistons foi o Chaz Lanier, então não tem nada muito além disso, não. Chaz Lanier aí, um chutador que o Pistons conseguiu no segundo round, o cara é muito mais no arremesso, que para esse time faz total sentido, até porque além de Chaz Lanier e de Caris LeVert, o Detroit Pistons também foi atrás de Duncan Robinson, ele que já jogou mais de uma final de NBA, já tem aí 2 finais de NBA no currículo, foi importante pro Heat por muito tempo, alguns momentos bem, alguns momentos mal, mas sempre aí presente nos elencos competitivos do Miami, agora será jogador do Detroit Pistons. Então, basicamente aí, eu acho que eu posso dizer que, dentre todas as alterações, acho que os principais destaques aí são esses daí. O time que tem mantido sua base depois de uma temporada bem sucedida sob o comando de JB Bickerstaff. Com isso, Detroit Pistons tende a ir para a quadra com Cade Cunningham, Jaden Ivey, Ausar Thompson, quase falei Amen Thompson aqui, mas o Amen Thompson é o do Houston, vamos falar dele em um futuro programa, Tobias Harris e Jalen Duren, com peças bem interessantes no banco, como o Caris LeVert, o Duncan Robinson, o Ron Holland, vamos ver se vai dar um salto ou não, o Isaiah Stewart, Beef Stew, Paul Reed, também comentando um pouco de Javonte Green, já foi falado, o Marcus Sasser, tá entrando aí na sua 3ª temporada de NBA, se eu não tô falando de uma besteira. Também não lembro exatamente, mas é por aí. Acho que é por aí, 3ª ou 4ª. 3ª temporada. Então, esse basicamente é o elenco do Pistons e basicamente os jogadores que vão começar a temporada, que vão ter minutos mais relevantes. Rod, como eu falei, a base foi mantida, mas temos alterações interessantes aí. Um time que desesperadamente precisava de arremesso, agora pode dizer que tem arremesso, com Caris LeVert, com Duncan Robinson. Eu sei que o Chaz Lanier não vai jogar, mas ele também é uma opção para esse tipo de jogada. Então, o elenco tem mudado um pouco a sua forma, tem se desenvolvido. Eu queria saber agora, o que você tem achado disso? Quais são as suas perspectivas? O time melhorou, o time piorou? Eu queria saber um pouco de você nesse primeiro momento. Então, eu acho que as expectativas são muito boas para essa temporada, como eu falei, acho que até por um leste está um pouco enfraquecido devido às lesões de jogadores importantes dos outros times que tiveram. Então, eu acho que o time tende a brigar nas cabeças ali para um mando de quadra, talvez. Eu acho que as aquisições elas reforçam o pensamento dessa nova diretoria, né? Então, até o Troy Weaver, que foi aquela temporada retrasada, que foi a temporada horrorosa lá de poucas vitórias. O time ainda não tinha tido aquela mentalidade de criar um time que fosse bom de arremesso ao redor do Cade Cunningham. Então, assim, a gente via que ele armava jogadas, os jogadores estavam livres, mas a bola de 3 não caía, porque eram jogadores que não sabiam chutar a bola de 3. E o que essa temporada passada mudou foi justamente isso. Eles conseguiram botar ao redor do Cade Cunningham alguns jogadores que sabiam arremessar com melhor qualidade. O próprio Beasley também foi absurda a temporada que ele fez pelo Pistons. O Tobias Harris também foi um jogador super importante para o Pistons. Engraçado, porque ele sai do Sixers meio chutado, né? E, enfim, no Pistons ele consegue encontrar um bom nível, pelo menos, a expectativa que se tinha sobre ele. O Tim Hardaway também foi uma outra saída, né? Ele também agregou de certa forma, não foi exatamente espetacular, não trouxe muita qualidade, mas teve seus momentos. Então, assim, a gente soube encontrar peças que, na medida do possível, na medida do que dava para conseguir pelo Pistons, a gente sabe que o Pistons não é um time forte de free agents, né? Então, acho que foi o possível que se deu para montar e é um bom time, acredito que seja. Acho que o único porém aí talvez fosse sair do Dennis Schroeder, é um cara que eu praticamente sou muito fã, gosto muito do basquete dele, gostaria que ele tivesse ficado, mas acabou que ele recebeu, acho que ele foi pro Kings, não me lembro exatamente. Isso. Então acho que foi o único porém aí. Eu fico um pouco na dúvida de como vai funcionar essa rotação entre os guards, né? A princípio, o Caris LeVert ele chega, na verdade, para solucionar o problema do Dennis Schroeder,
Só que eu acho que o que vai acabar acontecendo é que o Cade e o Ivy vão ficar revezando em quadra como esse armador, né? Em alguns momentos vão estar os dois juntos, mas em alguns momentos vai estar só um ou o outro, e aí o Caris LeVert vai entrar como esse segundo cara, backcourt. Então eu tô um pouco ainda curioso de como vai ser esse funcionamento, né? Exatamente do time. No mais, eu acho que as peças são boas. É aquilo, trazem um papel importante pro Pistons. A gente precisava de chutadores, precisava de gente que soubesse botar a bola na cesta. Isso que era o mais importante. Tirar um pouquinho dessa pressão do Cade Cunningham, que é um cara que, assim, é diferenciado, mas que sofre ainda com os problemas de turnover, principalmente quando ele tem dupla marcação. Muitos times aí, às vezes, até colocam 3 caras marcando ele. Então, assim, acho que é isso. Acho que o ponto é esse. Acredito também que o Ivy deva ter um papel importante, ou pelo menos eu espero que ele tenha um papel importante nesse time. Espero que finalmente seja a temporada dele. Ele teve a sua primeira temporada em que o Cade machucou, ficou o tempo todo fora. E aí ele teve seus momentos, não foi brilhante, mas teve alguns momentos bons. Na segunda temporada ele foi sabotado pelo Monte Williams, né? Eu acho que isso ficou bastante claro pra gente, torcedor. O Monte Williams preferiu usar o Killian Hayes, que, enfim, não agregava nada muito importante, ao invés do Jaden Ivey. E, enfim, foi bastante prejudicado na segunda temporada. E na terceira temporada, que foi a passada, ele sofreu uma lesão grave na perna, né? Então, espero que dessa temporada ele finalmente dê o salto necessário, ou pelo menos um salto importante para suas pretensões até na NBA. Inclusive, com um jogador que não teve ainda nada de contrato, de renovação de contrato, nem extensão de contrato ainda na mesa, né? Não foi conversado nem nada. E acho que é isso, cara. Acho que no mais a base se manteve. Tô muito assim. Os jogadores que eu mais estou empolgado para ver é o Azar Thompson e o Ron Holland. São dois caras que eu gosto muito. Eles ainda não têm um arremesso tão refinado, mas são caras que eu gosto pela entrega. Eu acho que eles dois e o Stewart são aqueles caras que são muito, muito símbolos da cultura do Detroit Pistons. Então são 3 jogadores que eu gosto bastante, apesar de não ser exatamente um primor técnico, né? Mas eu quero muito ver. Inclusive porque o Alzari pode dar essa arma de ser um armador para o time também, né? Ele tem essas coisas. Às vezes, durante a temporada passada, ele teve esses momentos. Não foi incrível, mas foi até, de certa forma, promissor. Então, eu quero muito entender como é que vai ser o papel deles nesse time. Vocês vão ser realmente só caras para ficar na defesa, só defensores, ou se eles vão ter um pouquinho de papel mais importante na rotação, no lado ofensivo da bola, né? Exatamente, né? E uma pergunta que eu quero te fazer, assim, o debate é muito bom porque no meio da sua fala eu tinha pensado em 3 perguntas. Você respondeu todas as minhas perguntas. Então eu vou tentar trazer alguma coisa aqui, tá? Você comentou sobre a expectativa de um salto do Jaden Ivey, trouxe muito bem o histórico. A minha pergunta para você é: o que seria se a gente chegar daqui a um ano e estiver discutindo esse programa de novo e a gente ter concluído que o Jaden Ivey deu o salto? O que vai ter acontecido para ele dar esse salto? É uma evolução pontuando? É uma evolução armando? É uma evolução defensiva? É um mix disso tudo? De que forma que você acredita que o Jaden Ivey já pode dar um salto nessa temporada? Então, acho que seria exatamente um mix sobre tudo, especialmente no lado defensivo, né? Que é realmente uma fraqueza do jogo dele. Então, quero ver. Ele, assim, ele é um cara dedicado, mas ele não tem aquele QI defensivo, né? Então, eu espero ver um pouco dessa evolução. Não sei exatamente como ele vai estar fisicamente, né? Teve uma lesão de quebrar a perna, então tem um processo. Eu acho que ele já deve estar 100% nessa altura do campeonato, mas tem um processo de recuperação de físico, muscular, de confiança, né? Então, não vamos ver como é que ele vai começar para essa temporada, mas eu espero que, pelo menos no lado defensivo da bola, ele consiga dar um salto importante. E também nesse lado de armação, até porque, como eu tinha trazido peço perdão, né? Como eu tinha comentado anteriormente, a gente ficou sem um Dennis Schroeder, que era esse cara, esse segundo armador no time, que precisava descansar o Cade alguns minutos, era ele que pegava a bola, não era brilhante, mas tinha aqueles seus momentos e conseguia controlar bem a segunda unidade. Eu acho que isso foi muito importante nessa reta final, né? E sem a presença do Dennis Schroeder, a gente não espera que o Caris LeVert faça isso. A gente não espera que o Marcos Sassi seja esse cara, até porque ele geralmente é uma terceira opção. Mas que o Jaden Ivey ele possa conseguir ter esses momentos de controlar um pouco melhor a bola, ou então nos momentos que tá os dois em quadro, o Cade e o Ivey,
possa ficar um pouco com a Ivy para o Cade respirar, jogar um pouco off-ball, que é um lado forte dele. Então, é mais ou menos isso. Eu acho que do lado ofensivo, de pontuar, ele entrega bastante. Ele melhorou bastante o seu mid-range, as bolas de três também começaram a melhorar um pouquinho. Acho que ele tem esse lado forte, né? Ele sabe realmente botar a bola na cesta, o Ivy sabe fazer. Então, acredito que seja mais nesses lados, o lado ofensivo, o lado. Até pro Ivy também não ter que ser um jogador só se sacrificado naqueles retas finais de jogos, que a gente precisa ter uma defesa, né? Exatamente, não, eu concordo plenamente com você, acho que seria um mix de tudo mesmo. Inclusive, na temporada, antes da lesão do Jaden Ivey, eu cheguei a ver um jogo contra o Sixers, se eu não me engano, e me chamou muito a atenção naquele jogo como ele estava operando bem o pick and roll. E isso para um ala armador não é uma coisa muito comum, né? Ainda mais quando você tem um floor general, que nem é o Cade Cunningham, que é aquele cara que realmente vai dominar a quadra, vai comandar todas as ações ofensivas. Então você ter realmente esse ball handler secundário é excelente. Então, definitivamente eu acho que essa é a grande aposta, né? Se você deixa o Dennis Schroeder ir embora e substitui com alarmadores, significa talvez que você tenha um acréscimo aí na quantidade de vezes em que o armador do time vai ser o Jaden Ivey, né? Especialmente os minutos em que o Cade descansar, o Cade estiver ausente por lesão, e eu tô muito curioso para ver como é que ele vai sair agora nesse momento, porque todos os lapsos que ele tinha me dado antes de ter se lesionado foram muito positivos, cara, muito positivos. E eu vou falar bem a verdade para você, eu nunca fui um grande admirador do Jaden Ivey, eu não acreditava que ele ia ser um cara que ia virar pra NBA, eu achava que ele não sabia muito bem se ele era um armador, se ele arremessava, se ele não arremessava, se fazia isso, aquilo, mas antes dele se lesionar, ele tinha me convencido do contrário. Eu tô muito curioso para ver como é que esse cara vai ser, e para mim ele é um dos pilares para ver como é que vai ser esse Detroit Pistons, até onde vai chegar. Falando até onde vai chegar, essa é a minha próxima pergunta para você. O que você espera do Detroit Pistons? Você espera que é um time de playoff direto, ainda mais no Oeste que é tão inconstante, tá todo mundo parece que machucado, meio cambaleando. Você espera o Detroit Pistons como um time que vai chegar no segundo round de playoff, no primeiro round? Qual que é a expectativa? Pegar playoff direto? Qual que é o grande plano desse Detroit Pistons? Porque eu considero que o Pistons está no ano 2 como time competitivo. Acho que antes daquilo o Detroit Pistons não existiu como franquia que realmente gostaria de competir. O ano 1 foi muito acima das expectativas, realmente já pegou o playoff, foi algo muito positivo, pegou o playoff direto, ficou no 6º lugar. Para esse ano 2, Rod, qual que é a expectativa pro Detroit Pistons, qual que é a expectativa, acima de tudo, do torcedor para uma evolução desse time de Detroit? Então, uma expectativa até. Eu sempre fui um cara muito cético, né, com relação aos meus times no geral. E até a temporada passada eu esperava que o Pistons fosse no máximo brigar por um play-in, né? Então, quando as coisas encaixarem, que eu vi, agora vai, que eu realmente percebi, é um time de playoff. Esse time realmente pode dar uma liga, pode encaixar. A gente fez um primeiro round muito bom contra o Knicks, eu acho que assim, faltou sorte, de certa forma. Acho que foram 6 jogos, foi 4-2 pro Knicks, mas foram 6 jogos que o Pistons podia ganhar. Na verdade, qualquer um dos times podiam ganhar, né? Os 6 jogos, foram bem parelhos. Para essa temporada, eu espero um Pistons talvez brigando por mano de quadra, acredito. Ali fica um quarto, quinto lugar, talvez um terceiro. Vai depender muito de como esse leste vai se desenrolar, né? A gente sabe que é um leste que tá um pouco esquisito. A gente tem um Celtics que tá sem o Jason Tatum, a gente tem um Pacers que tá sem o Haliburton. A gente não sabe como é que vai chegar o Sixers por causa do Joel Embiid, se ele vai se lesionar de novo, se ele vai precisar passar a temporada fora. A gente tem um Hawks que ele é um pouco esquisito, assim, sem que, né, tá querendo denegrir o Hawks, mas a gente nunca sabe se eles vão ou não vão. Então, assim, isso são só alguns exemplos de alguns times, né? A gente tem um Brooklyn Nets que a gente não sabe se vai ou não vai, tem o Wizards que tá nessa coisa de reconstrução também. Acho que o Magic vai chegar forte também para essa temporada. Então a gente tem alguns times ali que são todos muito parecidos, né? De nível, assim, não tem nenhum time mais destoante como eu acreditava que fosse o Boston Celtics na temporada passada, nas últimas temporadas. E o próprio Pacers também, né? Com o Haliburton, que realmente é um time que, com o Haliburton é uma coisa, sem o Haliburton vira outra coisa, né? Vira um time mais normal. Então, cara, minha expectativa é essa. Acho que um ano de quadra é possível. E aí, com um ano de quadra, a gente se torna um time bem forte, bem perigoso nos playoffs. Não sei se para chegar em final de conferência, não sei. Acho que não chega. Vai depender muito do chaveamento. Encaixe. Mas eu acho que
pelo menos passar do primeiro round, eu acho que é possível. Eu acho que, enfim, pelo menos a expectativa que eu tenho, né? Desse salto um pouco mais gradual. Mas vamos ver, cara. Acho que dependendo de como for a temporada, dependendo de como for as lesões dos jogadores, de quem sai, de quem volta, até possíveis trocas também. A gente pode até ter uma temporada. A gente sabe que um leste é equilibrado para baixo do oeste, né? Então, eu acho que é possível chegarem lá. Exatamente. Eu acho que o Pistons tem que pensar dessa forma mesmo, porque o leste não tem nenhum dono nessa temporada, né? Então você tem ali Exatamente. o Knicks e o Cavs, que devem ficar ali entre as primeiras Sim, posições, mas sim, ali com depois de certeza. Magic, Pistons, Hawks, tá tudo muito em aberto. Os Exato. outros times também, o Bucks, que pra mim tá um pouco abaixo. Mas eu acho que é por aí que tem que ser o grande objetivo desse Detroit Pistons, pensar em alguma posição que eles possam já pensar no segundo round, sem sombra de dúvida, e conseguindo atingir etapas, né? O Pistons estava sem Uhum, vencer um jogo de playoff já há muitos anos, se não me engano, exatamente. 2008, né? E Exatamente, 2008. 2008, quando eles chegam na final de conferência contra o Celtics. E agora eles também precisam entrar nessa de ganhar a primeira série de playoff desde a série contra o Boston Celtics em 2008. Então, acho que é o passo a Uhum. passo. Este time tem tudo para conseguir decolar muito em breve. Então, acho que seria isso. Acho que o Pistons está nesse bolo sem sombra de dúvidas. Vamos ver como é que vai sair. É um time que eu sempre gostei, eu sempre fiz questão de falar pro Nicolas, para você, para outros torcedores, que eu verdadeiramente gosto da identidade que o Pistons tem. E é muito bom ver o Pistons voltar a ser relevante depois de muitas temporadas aí no limbo que não merecia. Então, realmente É, bom ver como é que o Detroit Pistons ainda está conseguindo se consolidar. Rod, acho que é isso, viu? Acho que a gente passou muito bem aí por todos os tranquilo. times. E, cara, eu queria te agradecer demais aqui pelo espaço. Sempre uma aula, sempre muito bom ouvir você falar sobre o Detroit Pistons. E aproveita aí, fala um pouco sobre os seus projetos. Eu sei que tem o The Tank aí, então o espaço é Uhum. seu. Muito obrigado, viu, cara? Obrigado mesmo por ter participado. Não, que é isso. Eu que agradeço o convite. Sempre muito bom falar do Detroit Pistons, né? Um time que a gente ama e odeia ao mesmo tempo, né? Nos últimos anos vinha mais odiando do que amando. Mas é isso, acho que a expectativa é boa para essa temporada, né? O perfil da Tank Pigeons ainda existe, ainda está um pouquinho parado. Não sei se eu vou conseguir ter o mesmo foco nas primeiras temporadas do Tank, né? Agora que o time virou, vou ter que talvez mudar o nome, não sei. Mas eu acho que é isso. Me procura lá no Twitter, @TheTank_Pistons. É, Devo estar durante a temporada falando algumas coisas, comentando. Não sei se eu vou estar conseguindo acompanhar todos os jogos, mas tem vários perfis do Pistons lá no Twitter para vocês seguirem, para acompanharem. Pistons Brasil, enfim, tem diversos, né? Se eu vou citar todo mundo, vou acabar esquecendo de alguém. Mas é isso, cara. Foi uma honra, um prazer muito grande. Você que é um dos meus amigos aí que eu levo no peito. É sempre muito bom estar aqui falando do nosso Pistons nesse belo canal. Maravilha, maravilha. Então, esse foi o programa aqui de Detroit Pistons. E amanhã, atenção, hein? Amanhã é dia de Golden State Warriors. Você, torcedor Boa do coisa boa. Warriors, tá acompanhando essa saga aí, já assistiu os 9 primeiros? Acho que 9 primeiros episódios. Agora o episódio que vem é sobre o Golden State Warriors. Vamos tratar tudo sobre o Golden State. O Golden State, que até o dia 1º de setembro, que é o dia que eu gravo isso daqui, ainda não se movimentou, né? Então, tô curioso para ver como é que vai ser esse programa, o que a gente vai falar, porque por enquanto não tem nada. Mas enfim, é isso. Mais uma vez, deixe seu like, se inscreve no canal e obrigado aí por toda a participação. Os comentários têm sido bem positivos nessa série aí. Então, obrigado, rapaziada. Tamo junto e até a próxima. Até amanhã, no próximo episódio do Basquete ao Quadrado sobre o Golden State Warriors. Abraço.